Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que são os terpenos? Se você clicou nesse vídeo, são por dois motivos. Ou você já ouviu falar, mas quer aprender um pouco mais, ou você não entende nada, mas tem interesse em aprender. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essa substância que é produzida naturalmente pelas plantas e principalmente pelas árvores coníferas. E eles podem ser encontrados tanto na sua forma de óleo essencial, como eles podem fazer parte de a composição de algum produto à base de terpenos. Então vamos entender o que eles são e por que eles são tão importantes na aromaterapia. Os terpenos são aquelas moléculas responsáveis pelo cheiro das plantas, e muitas delas são voláteis, ou seja, elas são facilmente espalhadas no ar e percebidas pelas nossas narinas. E olha que bacana! Os terpenos possuem alguns aromas que têm como a função repelir ou atrair os animais. Isso vai ser de acordo com a necessidade da planta. Quer um exemplo bem legal? Por exemplo, os insetos que trabalham na polinização. As abelhas elas vão lá na flor por conta do cheiro e elas acabam levando o pólen das plantas e espalhando elas. Isso aí é a natureza fazendo o seu trabalho. Tá, mas chega de aula de ciências, né? Porque o nosso assunto aqui nós vamos falar sobre os terpenos. A gente já entende que os terpenos são uma parte aromática das plantas e que todos os óleos essenciais são terpenos nesse caso, certo? Eles são a maior classe química de ativos vegetais e existem mais de 30 mil tipos de terpenos presentes nos óleos essenciais. E onde eles estão presentes? Pode ser nas raízes, nas folhas, nos frutos, nas flores e também nas sementes. Para vocês terem uma ideia, o terpeno limoneno é o mais abundante na natureza. Ele é encontrado principalmente nas plantas cítricas. Uma das coisas que vai influenciar muito na qualidade dos terpenos é o tipo de solo, a temperatura e a luminosidade de onde eles foram produzidos. E por que eles são tão importantes na aromaterapia? Por causa das propriedades terapêuticas que eles possuem. Por exemplo, existem muitos tipos de terpenos com propriedades como anti-inflamatórias, bactericidas, fungicidas, antinecróticas e por aí vai. E cada uma pode ser usado para uma determinada função ou para várias funções ao mesmo tempo no nosso organismo. Já é comprovado em muitos estudos, em artigos científicos, que os óleos essenciais trazem muitos benefícios para a nossa saúde, especialmente na redução da ansiedade e do estresse. E diga-se de passagem, esse tem sido um dos maiores problemas hoje em dia, né? Por exemplo, alguns terpenos eles podem promover o relaxamento e o alívio do estresse, enquanto tem outros que vão promover o foco. E olha que interessante, uma única espécie de planta ela pode produzir mais de 100 tipos diferentes de terpenos. E eles ainda podem interagir sinergicamente com outras plantas e ainda ao mesmo tempo com o nosso organismo. Na prática, isso funciona assim. Por exemplo, o terpeno mirceno, ele pode reduzir a resistência da nossa barreira hematoencefálica. Essa barreira é uma estrutura que protege o nosso sistema nervoso central de substâncias tóxicas, tá? Então, esse terpeno ele vai ajudar a reduzir essa resistência para facilitar a passagem de outras substâncias químicas que são benéficas para o nosso corpo. Esse terpeno é muito encontrado em plantas como o capim-limão, por exemplo. Aí nós temos ainda um outro tipo de terpeno que é o beta-cariofileno e o pineno. Esses dois são muito encontrados em plantas como cravo da Índia, pimentas, eucaliptos e também na sálvia. E eles vão ter um efeito mais anti-inflamatório. O pineno, por exemplo, ele vai ajudar a neutralizar o comprometimento da nossa cognição e memória causada pela THC. Essa THC ela é responsável pelos efeitos neurotóxicos das plantas. E por que eu falei tudo isso? Porque quando você faz uma combinação de terpenos,
como o pineno, o mirceno e o cariofileno, eles vão ter uma ação direta na redução da ansiedade, que eles vão interagir entre eles e um vai complementar o outro. Já os terpenos de alecrim, além do cheiro muito bom, ele também tem uma capacidade antioxidante, como propriedades antibactericidas, contra bactérias mais conhecidas como a Streptococcus e a Salmonella, e ainda propriedades antidepressivas semelhantes às da fluoxetina. E esses são só alguns dos exemplos de várias possibilidades que é possível alcançar usando os terpenos dos óleos essenciais. Agora imagine quantas pessoas nós podemos ajudar quando conhecemos as propriedades dos óleos essenciais e as suas combinações para potencializar os resultados. Consegue fazer muita coisa. Agora, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe para que essa informação alcance mais pessoas. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, aproveita agora, vai lá e se inscreve, porque toda semana nós temos novos conteúdos por aqui, falando sobre o uso dos óleos essenciais e como ele pode nos ajudar. Dessa forma, nós vamos estar levando bons aromas para o mundo. Até a próxima!